Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sou teu irmão em Cristo, pastor Anderson, da Igreja Aplicando a Sã Doutrina. Quero deixar uma reflexão para você nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha se edificar com a palavra de Deus. Salmo 15, um salmo bastante conhecido, né? Diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verdadeiramente segundo o seu coração. Amém? Vamos fazer uma breve reflexão nesse Salmo 15, que fala sobre o perfil daqueles que se aproximam da presença de Deus, onde aqui o salmista ele vai descrever o cidadão do céu, aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, né? Nós podemos ver que o título do Salmo fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Foi escrito por Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ocasião que Davi escreveu esse salmo, a Bíblia não se refere ao momento da ocasião. Não sabemos se foi o momento em que a Arca da Aliança foi levada para o Monte Sião, em Jerusalém. Não temos relato, mas o que temos relato é que esta palavra ela vai edificar a minha e tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 15 ele tem semelhanças com o Salmo 24, né? Eu já li o Salmo 24 e vi que as semelhanças deles são iguais, cerca de pergunta daquele que estão salvo, né? Que estará salvo, morará na casa do Senhor. Mas vamos fazer aqui uma análise aqui, vamos destacar aqui algumas características do justo, onde o Salmo 15 vai nos mostrar, né, uma lista que ela deve ser cumprida por quem é salvo, ou seja, por quem quer ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vai ver característica da vida daqueles que são salvos, andam de acordo com a vontade de Deus. Isso nós podemos ver. No Salmo 15, do verso 1, a gente vai ver aqui Davi buscando a presença de Deus, né? Ele é introduzido aqui com uma pergunta feita em duas partes. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Primeira pergunta. E quem há de morar no teu santo monte? A gente pode observar aqui uma preocupação do servo do Senhor em saber quem vai habitar no tabernáculo e quem vai morar no santo monte. Coisas que muitos não têm se preocupado hoje é com a salvação. Muitos têm se preocupado hoje com muitas coisas do mundo, somente com as bênçãos, somente com as promessas que Deus prometeu, mas tem levado sua vida de qualquer maneira na presença de Deus, não tem se preocupado com a salvação. Tem esquecido que há um tempo de nascer e tem um tempo de morrer, meus irmãos. E o tempo de morrer só Deus é que sabe. Por isso que nós não temos que se preparar, por isso que nós temos que estar preparados. Você só se prepara para o evento que você vai saber o dia e a hora. Mas quando não sabemos o dia e nem a hora, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar verdadeiramente com a nossa lamparina acesa, aguardando a volta do noivo. E muitos, infelizmente, não estão assim. Amém? A gente vê que o verso 1 Davi vai fazer referência ao tabernáculo, que era o local onde o povo de Israel ali, né, oficializava ali o culto para Deus. Tabernáculo significa, irmão, literalmente tenda. Diz a respeito do santuário que era móvel naquela época, né, que havia em Israel antes das construções do templo em Jerusalém. E a gente vê Davi também perguntando do santo monte, que morará no teu santo monte. O santo monte do qual o salmista também fala é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada no dia de Davi e onde posteriormente o templo foi construído ali. Então, ao questionar quem pode habitar no tabernáculo e morar no santo monte do Senhor, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta das mais íntimas comunhão com Deus. E o tabernáculo era o símbolo máximo da habitação de Deus entre o seu povo escolhido. Era o tabernáculo que ficava a Arca da Aliança, aonde Deus manifestava a sua glória
de uma maneira poderosa, de uma maneira especial para com o povo, né? Só que aqui a gente, se analisar o verso 2 ao 5, a gente der seguimento, a gente vai ver aqui vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque na sequência aqui do Salmo, Davi, depois que ele faz as perguntas introdutórias, a gente vai ver a resposta de 5 partes, a lista de 10 qualidades morais, que aqui vai ser citada, para que caracterizam, né, a pessoa que vive na presença de Deus. Então, a pessoa que vive na presença de Deus, ela tem que ter essas qualidades morais. É por isso que o caráter do homem, quando ele está na presença de Deus, ele tem que ser transformado, ele tem que ser mudado. Um homem ou uma mulher de Deus tem que ter o seu caráter transformado. Um homem ou uma mulher que diz servir ao Senhor, que não tem o seu caráter ainda transformado, essa pessoa ela está vivendo completamente de engano. Para servir a Deus é necessário nascimento, irmãos. Nascer da água, nascer do Espírito. É necessário renúncia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Em primeiro lugar, Davi diz que a pessoa que vive com integridade, né? Temos que viver com integridade perante a presença de Deus. Você que não consegue viver com integridade, você que não é íntegro, você infelizmente, meus irmãos, precisa pedir a Deus um novo nascimento. A gente vai ver que Davi vai falar sobre integridade, ele vai falar sobre prática da justiça e um coração que fala a verdade. O servo de Deus deve ser conhecido por suas integridades, suas condutas retas e suas verdades. Quantas pessoas hoje não são verdadeiras uns para com os outros? Quantas pessoas falam falsamente um para com os outros? Quantas pessoas que não andam em integridade, não têm uma vida de conduta reta, não têm praticado a justiça uns para com os outros, mas dizem servir a Deus, dizem ser cidadão do céu? Não, irmão. Para você ser cidadão do céu, você tem que andar com essas características da palavra de Deus. Os verdadeiros cristãos, eles são íntegros, eles são honestos, são sinceros, eles não se envolvem com coisas fraudulentas e nem apoiam mentira. E quantos crentes têm apoiado a mentira? Quantos crentes nos dias de hoje têm vivenciado a mentira? Quantos crentes nos dias de hoje têm se metido com fraudes para se beneficiar? Esquecido que o nosso tesouro não é na terra, mas o nosso tesouro é no céu. A própria palavra do Senhor diz, meus irmãos, para a gente não juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam e minam, mas juntar o tesouro no reino de Deus. Então, quantas pessoas têm se metido com fraudes, quantas pessoas têm sido desonestas, quantas pessoas, meus irmãos, não têm andado em integridade, louvado seja o nome do Senhor, e se apoiam em mentiras, né? A gente vê que Jó, quando Deus dá o testemunho sobre a vida de Jó, Deus vai dizer que Jó era reto, que Jó era íntegro e que Jó se desviava do mal. Então, meus irmãos, essa é a característica do cidadão do céu, a pessoa que anda em sinceridade, pessoa que pratica a justiça, pessoa que fala a verdade, não pessoas fraudulentas que mentem. Quem é o pai da mentira, se não é Satanás? O próprio Senhor Jesus falou: vós procurais fazer os desejos do vosso pai, porque ele mente desde o princípio, vós tem por pai o diabo. Então quem anda com mentira, quem não anda em integridade, é filho de Satanás, infelizmente, meus irmãos. E quantos estão vivenciando isso, achando que são filhos de Deus, mas não querem renunciar a essas práticas abusivas, essas práticas mentirosas, né, para se beneficiar com as coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente pode ver aqui que o cidadão do céu, o cristão, ele possui um caráter piedoso e irrepreensível. Isso não significa que essa pessoa seja perfeita, porque nós sabemos que perfeito somente Deus. Isso não significa que essa pessoa não está sujeita ao erro, que ela está sujeita a pecar sim. Antes significa que eles são completamente comprometidos com o Senhor, é diferente. Você tem um comprometimento com Deus, e quantos não estão tendo hoje um comprometimento com a palavra de Deus? Quantos não estão tendo mais um comprometimento com as coisas do Senhor? Tem levado as coisas do Senhor de qualquer jeito. Aí quando vem a luta, fica se perguntando, meu Deus, por que tanta luta? Por que isso? Por que aquilo? Irmão, nós temos que entender que há 3 tipos de luta que vai vir sobre nossa vida. A primeira luta se chama permissão de Deus em nossas vidas. A segunda luta ela virá pela desobediência. E a terceira luta ela virá, meus irmãos, porque estamos agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas muitos têm se questionado
né? Mas não procura analisar a sua vida para com Deus. Como é que está o teu comprometimento com a palavra de Deus? Amém? O pecado a gente sabe que é um acidente de percurso em nossas vidas, mas não é o pecado que você causou ou que você tinha cometido que vai te definir quem é você. Todos os servos de Deus, a gente sabe que eles pecaram na caminhada. O único que não pecou foi o nosso Senhor Jesus. Amém? Também é interessante a gente observar que o salmista ele vai aplicar aqui três verbos: viver, praticar e falar. Você tem vivido? Você tem vivido a palavra de Deus? Você tem praticado? É o segundo versículo. Tem praticado a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem falado aquilo que você tem vivido e praticado? Portanto, irmãos, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida de um cristão. Viver a palavra de Deus, praticar e falar o tempo todo, de forma contínua. Quantos não falam da palavra de Deus porque não vivem mais? Quantos não praticam a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor, porque não vivem. Na é verdade, irmãos, eu queria dizer aqui que Davi, ele vai dizer que aqueles que habitam na presença de Deus, ele não vai defamar com sua língua, nem vai fazer mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu próximo. É fácil perceber que nesse verso aqui, o salmista ele enfatiza o comprometimento, irmãos, que o crente tem que possuir. O cristão tem que possuir e cumprir o mandamento divino, requerendo o amor ao próximo. Amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. A gente vê Davi aqui, o salmista diz que o servo de Deus é aquele que os seus olhos têm por desprezível ao reprovo, mas honra aqueles que temem ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele honra aqueles que temem a Deus. Mas qual deve ser a conduta diante daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor? Primeira coisa, irmãos, o verdadeiro cristão, ele honra aquele que teme a Deus. E quantos não têm honrado? Quantos não têm honrado aquele irmão que teme a Deus? Quantos podem honrar e quantos têm se negado a honrar? A Bíblia diz: honrai uns aos outros, meus irmãos. Honrai aquele que teme a Deus. Aquele que reconhece um profeta na qualidade de profeta, ele receberá o galardão de profeta. Amém? O verdadeiro cristão, ele honra aqueles que temem a Deus. Mas a conduta daqueles que desprezam deliberadamente o Senhor, uma coisa, irmãos, eu quero dizer aqui, deixar bem claro para os irmãos, para que os irmãos não me entendam mal. Uma coisa é você amar o próximo, tá? Seja ele quem for. Outra coisa é você aceitar a conduta de pecado. E o que as pessoas não estão sabendo hoje discernir, diferenciar, é acerca de amar e aceitar a conduta do pecado. O ímpio, irmão, nós temos que entender que ele é inimigo de Deus e do povo de Deus, por causa da sua impiedade, por causa da sua rebelião contra Deus. Deus rejeita o ímpio. A Bíblia diz no Salmo 9, do verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esqueceram de Deus. Então, uma coisa é você amar, outra coisa é você aceitar a conduta do pecado dessa pessoa, certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o cristão, ele também não pode aprovar aquilo que o Senhor reprova. Não acolher a quem o Senhor despreza. Quantos cristãos estão vivenciando a conduta diferente daquilo que o Senhor tem falado? Quantos cristãos têm aprovado o ímpio nas suas casas, nos seus lares, sendo que o Senhor tem reprovado, irmãos? Quantos cristãos têm acolhido aquele que o Senhor tem desprezado? Amar é uma coisa, você acolher, você ser conveniente com a conduta do pecado daquela pessoa que tem desprezado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem se rebeliado contra Deus e você apoia, você está sendo completamente errado diante da presença de Deus. Infelizmente, você está vivendo também erroneamente perante a presença do Senhor.
E nós temos que aprender a consertar essas coisas, irmãos, em nossas vidas. Amar é uma coisa, mas você irá apoiar é completamente outra coisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios Salomão, ele também escreve que o justo que cede ao perverso, ele é como uma fonte de água contaminada, meus irmãos. Você nunca leu, não? Depois você vai ler lá em Provérbios 25, 26. Você vai ver que o justo que cede ao perverso, ele é como uma fonte de água contaminada, tá? Mas o cristão que condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigo de Deus, tá? Nós temos que viver isso, irmãos. Condenar o pecado, hoje o pecado não está sendo mais condenado. É por isso que muitos templos estão aí, ó, muitos lugares estão aí, muitas igrejas cheias de pecado, porque o povo não tem mais coragem de condenar o pecado abertamente. O povo tem acolhido o pecado. O povo, aleluia, não tem mais denunciado o pecado. O próprio Paulo falou que é lícito que tem os pecados, as heresias, para quem é da verdade, se manifeste. Amém? Davi diz que o servo de Deus, irmãos, é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Isso significa que o cristão, ele mantém a sua palavra. A palavra do cristão é se ensina ou não, passou disso é procedência maligna. Quantos têm dado a palavra e não têm cumprido? Quantos têm dado palavra, mas não assumem a sua palavra? Nós temos que lembrar que a palavra do Senhor Jesus vai nos ensinar que pelas nossas palavras seremos salvos, pelas nossas palavras também seremos condenados. Irmão, quando você dá uma palavra perante a Deus, você tem que cumprir a sua palavra. Porque quando você não cumpre a palavra, é procedência maligna sobre a sua vida. E não pode jorrar duas águas das mesmas fontes. Ou é água doce ou é água salgada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo quando você sai prejudicado, isso sim é sofrer prejuízo, é sofrer dano. Mas você não deixa de cumprir a sua palavra, a sua promessa. O verdadeiro cristão, ele tem que ter palavra, ainda que ele sofra pela palavra que ele prometeu, mas que ele cumpra a sua palavra. Homem de Deus e mulher de Deus tem que ter palavra. Davi também vai dizer que aquele que habita na presença do Senhor, habitar na presença do Senhor, irmão, ele não empresta seu dinheiro com usura, ele não aceita suborno contra o inocente. Quantos que dizem habitar na presença de Deus, quantos crentes são agiota hoje? Quantos crentes têm emprestado seu dinheiro com usura, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos crentes têm aceitado suborno contra o inocente? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantos crentes estão vivendo isso e ainda acham que emprestar o dinheiro com usura, né? Eles estão achando que é para ajudar aquele que está necessitando. Não, irmãos. A Bíblia diz para a gente não emprestar o nosso dinheiro com usura, não aplicar juros. Isso é erro perante a palavra de Deus. Isso é exploração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos estão se aproveitando da necessidade de um irmão para emprestar dinheiro com dinheiro? Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos querendo obter lucro para si. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aceitar suborno, irmão, contra o inocente, quantos estão vivendo a mesma coisa nos dias de hoje? A prática daqueles que aceitam suborno para testemunhar contra a pessoa inocente. Se a gente pegar aqui na palavra de Deus, vai fazer uma breve reflexão lá em Reis, 1 Reis, a gente vai ver quando os sacerdotes aceitaram o suborno de Jezebel para testemunhar, dar falso testemunho contra a vida de Nabote, porque Nabote não queria vender a vinha dele para Acabe. E quantos crentes estão aceitando suborno para ser falsos testemunha, para trazerem testemunho falso? Irmãos, dos olhos do homem, a pessoa pode até se esconder, mas dos olhos de Deus, ninguém há de se esconder, irmãos. Tudo que está em oculto, Deus vai trazer à tona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista, por fim, ele vai afirmar que quem deste mundo, irmão, procede desta maneira, que nessas características ele nunca será abalado. Essas são as características, as qualidades daqueles que estão seguros diante de Deus, daqueles que estão guardados.
Você está pensando que porque você carrega uma Bíblia, que você está guardado? Se você não viver a palavra de Deus, irmão, você não pode estar guardado, porque a Bíblia nos ensina que o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Essas pessoas aqui, com essas características, elas temem a Deus. Ela cumpre os preceitos daqueles que habitam constantemente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que o Salmo 15 ele é um cumprimento e harmonia com aquilo que o apóstolo João falou. 1 João 2,17. O apóstolo João falou, irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente pode observar aqui e perceber que o Salmo 15 aponta, irmãos, para Cristo. Por meio do Senhor Jesus, os cristãos podem se chegar à presença de Deus, ter comunhão com Ele para todo sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero ter lhe ajudado nessa reflexão para crescimento, do teu vida espiritual, do teu ministério, que nós viemos aplicar esse salmo sobre nossas vidas. Amém? Não pense que você será cidadão do céu enganando, defamando, arrogante, soberbo. Não pense que você vai ser cidadão do céu se você fala mentira, se você empresta seu dinheiro com juro, não. Se o verdadeiro cidadão do céu, ele é transformado, amém? Ele é regenerado, ele tem o seu caráter lapidado e mudado, e ele tem que ter essas características sobre as suas vidas, amém? Se você ainda não tem, ore a Deus, peça a Deus para que te transforme, porque estamos vivendo, meus irmãos, o tempo do arrebatamento da igreja, estamos vivendo o tempo da volta do Senhor Jesus. A palavra de Deus está sendo cumprida todo o tempo, o cenário está tudo preparado para o anticristo. E muitos crentes ainda estão dispersos, os crentes ainda estão dormindo, preocupados com muitas coisas e esquecendo de se preocupar em obter a sua salvação. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sou o teu irmão em Cristo, pastor Anderson, da igreja aplicando essa doutrina. Quero deixar uma reflexão.